Está escrito em Salmos 1, versículos de 1 a 3 o seguinte: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Meu irmão, minha irmã, nós vivemos em um tempo em que as vozes ao nosso redor parecem não parar. São conselhos em toda parte. É gente dizendo o que você deve fazer, para onde você deve ir, quem você deve ser. São redes sociais ditando comportamentos, tantos influenciadores apontando caminhos, especialistas oferecendo soluções para tudo. Mas quantas dessas vozes realmente vêm de Deus? Quantas? No meio dessa correria, dessa pressão social e das inúmeras decisões que temos que tomar todos os dias, é muito fácil nos perdermos. Sim, é fácil se sentar com os escarnecedores, ouvir os ímpios, se deter em caminhos que parecem inofensivos aparentemente, mas que aos poucos vão nos desviando do centro da vontade de Deus. Mas aí o salmista chega e começa esse capítulo, o Salmo 1, com um aviso bastante enfático, ou melhor, uma chave espiritual para quem deseja ser feliz de verdade. E ele declara: bem-aventurado, ou seja, uma vida abençoada, uma vida feliz, completa. É aquele que escolhe não andar segundo os conselhos dos ímpios. É uma escolha, é uma decisão. Na agitação dos nossos dias, onde tudo exige uma resposta rápida, Deus nos convida a fazer pausas, e pausas conscientes, a não seguir a multidão, a não deixar levar pelo fluxo, não deixar-se levar pelo fluxo das opiniões humanas, a não aceitar todo conselho como se fosse a verdade absoluta só porque parece convincente a nós. A pessoa bem-aventurada é aquela que faz o oposto disso. Ela decide não apenas evitar o erro, ela decide alimentar-se da verdade. E onde está essa verdade? O próprio salmista responde: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Essa é a chave. Deus está nos ensinando que a felicidade genuína e verdadeira, a estabilidade emocional, a clareza nas decisões e a paz interior não vem de ambientes confortáveis, mas de corações alinhados com a palavra de Deus. E aqui há algo muito poderoso. O salmista não diz que o homem de Deus apenas lê a palavra. Ele tem prazer nessa palavra. Ele se alegra na lei do Senhor. Ele encontra descanso, direção, força. A Bíblia não é um fardo para esse homem, mas um deleite. E esse prazer leva à meditação.
Meditação, no sentido bíblico, significa ruminar, né? Refletir profundamente, deixar a palavra penetrar o coração e moldar os pensamentos. E isso acontece, como ele mesmo declara, de dia e de noite. Em outras palavras, em todos os momentos da vida, quando está tudo bem e quando tudo parece desmoronar, quando temos tempo e quando a agenda está apertada, quando estamos rodeados de pessoas ou quando estamos completamente sós. A palavra de Deus precisa estar conosco, viva, ativa, fluindo em nosso interior. E qual é o resultado de viver assim? Orientado, dirigido, conduzido pelas instruções da palavra. O salmista usa uma metáfora lindíssima. Ele diz: pois será comparado a uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Perceba, essa árvore não é uma árvore qualquer. Ela é plantada. Ela não nasceu ali por acaso. Ela foi colocada de forma intencional, junto a ribeiros de águas. Ela tem acesso constante à fonte. Ela está firmada, enraizada, sustentada. E mesmo que venham os ventos, por mais fortes que sejam, porque eles virão, essa árvore permanece. Mesmo que venha o calor, a seca, as tempestades, ela não se abala, porque as suas raízes estão na fonte. Quem medita na palavra de Deus, de dia e de noite, vive assim. Sim, vive assim. Não vive de emoções passageiras, nem de circunstâncias favoráveis, mas vive de princípios e valores. Vive alimentado pelo que vem de Deus, tem raiz profunda e vida abundante. O salmista continua aqui no versículo 3, né? Diz que a qual dá o seu fruto na estação própria. Isso nos ensina sobre paciência e maturidade. A árvore não dá fruto todos os dias, mas ela dá no tempo certo, no momento oportuno, na estação própria. Há estações, e quem está em Deus entende que há processos. Entende que nem sempre nós vamos colher imediatamente, mas que se estivermos enraizados na palavra, fundamentados na palavra, o fruto virá. E virá no tempo certo, na estação própria, na medida certa, da forma certa. E tem mais. O salmista diz que suas folhas não cairão. As folhas não cairão, isso fala de constância, de vigor, de resistência. Fala de alguém que não desiste no primeiro desafio, que não se abala diante de más notícias, que permanece firme, mesmo quando todos ao redor desanimam e tentam lhe desanimar. Então, o salmista encerra com uma promessa incrível. Ele diz: e tudo quanto fizer, prosperará. Tudo. Não significa que nunca enfrentaremos problemas, mas significa que mesmo diante deles, em meio a eles, veremos a mão de Deus conduzindo cada detalhe. Significa que prosperidade, na visão bíblica, não significa apenas acúmulo de coisas, mas, sobretudo, a bênção de Deus sobre cada área da nossa vida. Significa viver com propósito, viver com paz e em paz, viver com contentamento e impacto. Você já parou para pensar na diferença entre uma vida que apenas sobrevive e uma vida que floresce, que frutifica?
Uma vida medíocre ou uma vida frutífera? Uma vida guiada por palpites humanos e uma vida firmada na verdade eterna de Deus? Portanto, meu querido irmão, minha amada irmã, talvez hoje você se encontre cansado, confuso, sentindo que está ouvindo muitas vozes ao mesmo tempo e não consegue discerni-las. Talvez você tenha até se sentado sem perceber na roda dos escarnecedores. Talvez tenha dado ouvidos demais aos conselhos errados. Mas há uma nova chance para você agora. Deus está lhe chamando de volta à raiz, de volta à palavra, de volta à presença dEle. Voltar a meditar na palavra de Deus. Voltar a ouvir a voz de Deus. Voltar a depender da fonte. Porque somente assim a sua vida será como essa árvore. Uma vida firme, frutífera, próspera e constante. A boa notícia é que a palavra de Deus está disponível. Ela não mudou. Ela ainda cura, guia, consola, ensina e ainda transforma. E tudo o que você precisa fazer é simplesmente se aproximar dela e nela permanecer. Faça da Bíblia seu prazer, não apenas uma tarefa, não apenas uma leitura, digamos, obrigatória, mas sua alegria diária. Comece com um versículo, depois 2, depois um capítulo. Permita-me mergulhar. Deixe que a palavra de Deus penetre as suas raízes e cure o que estiver seco dentro de você. Alimente-se até florescer de novo. Você foi criado para frutificar, para prosperar, para permanecer de pé mesmo quando o mundo estiver desmoronando. E tudo, absolutamente tudo começa onde o Salmo 1 começou, com a escolha, com a decisão de quem ouvir. Hoje Deus está falando, está lhe oferecendo direção, segurança, firmeza. A escolha é sua, a decisão é sua. Você quer ser como uma folha levada pelo vento ou como uma árvore firmada junto ao ribeiro? Aquele que medita na palavra de Deus floresce. E florescer nos dias de hoje é um verdadeiro milagre. Mas é exatamente isso que Deus quer fazer com você. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.